Olá, nós estamos aqui para mais uma aula. Hoje é a aula de número 5, a divindade de Cristo Jesus, baseada na declaração do Credo Apostólico, crê em Jesus Cristo, seu único Filho. João capítulo 1, versículo de 1 a 14. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificassem a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo ilumina todo o homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos sua glória, glória como do unigênito do Pai. Oremos. Senhor, obrigado por este momento. Ilumina nossa mente e coração para entendermos a Tua palavra. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. A introdução ela faz referência a algo que é importante, né? Ela se refere ao fato de que somente no terceiro século é que a doutrina acerca da Trindade ela ganhou a sua formulação dogmática, né? Até o século IV, as controvérsias que existiram, né, acerca da divindade de Cristo Jesus, né, só foram resolvidas, portanto, a partir do século IV. Mas a doutrina da Trindade tem relação com isso. Por quê? Porque foi na discussão acerca da divindade de Cristo que a doutrina da Trindade foi formulada ou foi organizada ou foi delineada, né, dogmaticamente falando. Mas o primeiro a usar a expressão Trindade foi um dos pais da igreja, conhecido como Tertuliano, né, por volta do ano 190. O primeiro ponto da nossa lição fala dos nomes de Cristo Jesus. Na Bíblia, os nomes eles são importantes, porque os nomes se referem àquilo que a pessoa é, né? Trata de características acerca da pessoa. Por exemplo, o nome Abraão significa constituído pai de numerosas nações. Esse princípio é verdade especialmente quando se refere ao nome de Cristo Jesus. O nome Jesus, por exemplo, significa Salvador, né? Jesus salvaria o seu povo dos seus pecados. Mateus capítulo 1, versículo 21. E quando nós refletimos acerca do nome de Jesus, sempre pensamos naquele que nos amou e se entregou por nós, né? Nele temos a redenção, a remissão dos pecados. O nome Cristo significa ungido. Jesus é ungido, enviado da parte de Deus para realizar uma missão. Desta forma, né, o nome Cristo nos faz lembrar da fidelidade de Deus, porque Jesus foi enviado, Cristo foi enviado conforme as promessas, né? De acordo com as promessas feitas por Deus lá no Antigo Testamento. Portanto, Jesus significa Salvador e Cristo significa ungido, aquele que foi ungido pelo Espírito Santo para realizar uma tríplice obra. Qual é essa tríplice obra? Revelar a vontade de Deus aos homens, remir o povo de Deus pelo sacrifício de si mesmo e interceder por este povo. O segundo ponto da nossa lição fala da relação do Filho com o Pai, né? Jesus Cristo é o único Filho gerado por Deus e por isso tem uma relação singular e única com o Pai. No outro sentido, Deus tem muitos filhos. Em João 12, o texto que nós lemos, os crentes em Cristo Jesus são chamados filhos de Deus, né? Aqueles que creem em Cristo Jesus, portanto, se tornam filhos de Deus. Mas no sentido de filho gerado, Jesus Cristo é o único. Jesus Cristo foi gerado eternamente do Pai, né?
Vejam que o credo apostólico faz uma declaração acerca disso, né? Crê em Jesus Cristo, seu único filho, filho unigênito. E ao dizer que Jesus é o filho unigênito, nós entendemos também que, nesse sentido, Jesus desfruta de uma relação especial com Deus e até mesmo de uma semelhança e igualdade com o Pai. Jesus muitas vezes declarou: aquele que quer ver ao Pai, que deveria olhar para ele. Aquele que me vê, vê ao Pai, disse Jesus. Eu e o Pai somos um. E desta forma, João ele vai demonstrar, conforme nós vimos no capítulo 1, a partir do versículo 1 até o versículo 14, que Jesus é o próprio Deus, né? No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. O terceiro ponto da nossa lição aí é sobre as provas da deidade de Cristo Jesus. E nós vamos examinar 2 testemunhos. Primeiro, o testemunho de João Batista. Quando João Batista foi inquirido acerca de quem ele era e o que ele veio fazer, né? João Batista respondeu que ele não era o Cristo, mas ele era aquele que prepararia o caminho e que estava preparando o caminho para vir o Cristo Jesus. Portanto, a missão de João Batista foi endireitar ou preparar o caminho do Senhor. Esta era uma profecia lá de Isaías, né? Isaías havia feito esta profecia, e esta profecia se cumpre na pessoa de João Batista. João Batista foi aquele que era o precursor, aquele que veio preparar o caminho, a chegada de Cristo Jesus, né? Não só a declaração de João Batista, mas o próprio batismo de Jesus por João Batista foi um testemunho a favor disso. Naquele momento nós temos Jesus sendo batizado, o Espírito Santo vindo sobre ele na forma de pomba e a declaração do Pai, né? Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. E desta forma, né, João Batista ele foi aquele que testemunhou a favor da divindade de Cristo Jesus. Você pode dar uma olhada aí na sua Bíblia, né, em algumas referências, Isaías 7,14, Isaías 40, 3-5, Isaías 61, e você vai ver que nessas referências, né, do Antigo Testamento, da profecia de Isaías, tem o seu cumprimento na pessoa de Cristo Jesus. E temos o testemunho do próprio Senhor Jesus, né? Quando Jesus tinha 12 anos, quando ele voltava de viagem com seus pais de Jerusalém, ele se perdeu naquela viagem. Os seus pais perderam Jesus ali no meio da multidão, e quando encontraram Jesus, ele estava no templo. E quando ele foi inquirido acerca do que estava fazendo ali, Jesus respondeu para os seus pais: por que me procuráveis? Não sabias que me cumpria estar na casa de meu pai? Foi isso que Jesus declarou aos seus pais. Portanto, Jesus tinha consciência desde a sua juventude, a sua infância, de que ele era o Filho de Deus e que guardava uma relação especial com o seu Pai. E é por isso que Jesus, em vários momentos, né, ele declarou, né, eu e o Pai somos um, quem vê a mim vê o Pai, não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Portanto, Jesus entendia desta relação especial que ele tinha com seu Pai, e de que esta relação implicava numa semelhança, implicava em ter autoridade semelhante ao Pai, em ter poder igual ao Pai. E finalmente, no julgamento perante Pôncio Pilatos, a acusação a Jesus foi esta: temos uma lei, de conformidade com a lei ele deve morrer, porque a si mesmo se fez filho de Deus. Quer dizer, eles entenderam que Jesus estava declarando que ele era filho de Deus, e por isso ele estava sendo condenado à morte. E de fato Jesus era o Filho de Deus, né? E assim ele era o Filho do Pai, o único Filho, o Filho especial. Concluindo
A verdade fundamental para o cristão é reconhecer a deidade absoluta, a divindade absoluta de Jesus Cristo e confessar com fé sua morte substitutiva como a única base para receber o perdão dos pecados e a esperança da vida eterna. A rejeição ou ignorância desses princípios impossibilitam qualquer esperança de ser aceito por Deus. Ele recebe somente aqueles que creem em Jesus. Que Deus o abençoe, espero que a lição tenha sido importante para você estudá-la. Qualquer dúvida, me coloco à disposição para ajudá-lo e responder a sua dúvida. Que Deus assim o abençoe e até a próxima lição.